Paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer para sua meditação nesta manhã de hoje a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vou começar do 38, versículo 38. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 38. Nós vamos falar sobre guerra entre os israelitas e os filisteus. Vou falar sobre circunstâncias do nosso dia a dia, dificuldade que nós impomos sobre nossas vidas. Vamos falar hoje sobre limitações de nossas vidas, onde muitas vezes nós colocamos dificuldade em vez de nós colocarmos fé. Nós colocamos dificuldade. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ver que o povo de Israel estava atemorizados, com medo, porque pela desobediência do seu rei Saul, Deus tinha tirado o seu espírito dele, da vida dele, e Deus não era mais com ele, porque Deus não opera na vida do desobediente. Deus não prospera a vida do desobediente. Deus não anda com desobediente. Com desobediente, Deus trata com ele. E nós vemos que os filisteus se levantaram para guerrear com eles, e eles ficaram tudo atemorizados, porque eles viam que sem Deus era impossível deles ganhar a batalha. Então o que acontece? A Bíblia vai falar que os filisteus pegaram um soldado, escolheu um soldado, um gigante chamado Golias, e entra no propósito com o povo, faz uma negociação, fala: olha, aqui entre nós há um homem valente, um homem de guerra, para que nós poupamos a vida dos teus, para que nós não venhamos a matar todos, para que nós não saqueemos a tua terra, escolhe entre vós um homem, para que ele venha guerrear, para que ele venha lutar por todo o teu povo. Escolhe um que represente todo o Israel, para que ele lute com o meu guerreiro. E a Bíblia diz que já durante 40 dias, 40 noites, aquele guerreiro, aquele gigante, Golias, que não perdia uma batalha, afrontava o povo, e o povo desmaiava perante ele de medo, porque não via chance alguma de vencê-lo. Para eles já tinha perdido a batalha, porque eles olhavam a dificuldade, eles olhavam que eles estavam tudo desviados. Mas em tudo isso eu vejo um grande propósito de Deus, para levantar aquele que Ele tem escolhido entre o povo de Israel, entre eles existia um escolhido de Deus que não era conhecido, que não estava nas batalhas, que estava distanciado de tudo, que ninguém dava nada por ele, que era pastorzinho de ovelha, mas que tinha uma intimidade com Deus que ninguém em Israel tinha. Ele tinha um particular, um profundo com Deus que ninguém tinha. Então as escrituras sagradas vêm dizer que o seu pai Jessé, aqui já no versículo 12, Jessé envia Davi a seus irmãos. Tudo um propósito de Deus. Jessé, o seu pai, envia Davi. Chegando lá, Davi vê aquele gigante afrontando o povo.
e o povo tudo com medo. Davi, ele não ficou atemorizado, porque Davi sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia a grandeza do Deus vivo. Então Davi, pela sua pequenez, pela sua estrutura, ele não olhou para a dificuldade. Ele colocou a fé em primeiro lugar. A Bíblia Sagrada vai nos falar que quando Saul vê ele, não tinha ninguém para ir. Quando Saul vê ele, não deu nada por ele. Os seus irmãos queriam impedir a maior luta de Davi. Era para convencer os seus irmãos que ele ia vencer. Os seus irmãos incrédulos, tudo desviado, não aceitavam, não acreditavam. Só falavam que ele ia dar desgosto aos seus pais. Saul, sem esperança, mas ele via como era a única solução. Ele fala: eu vou te enviar, mas eu não vejo como você vencer aquele gigante. Davi disse: olha, rei, eu já matei um urso que queria devorar as ovelhas do meu pai. Eu já matei um leão. Olha, rei, se o Senhor me permitir, eu trarei a cabeça daquele gigante para Israel, porque ele não está afrontando a mim, ele não está afrontando a vós, mas ele está afrontando ao Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. Saul olhou para ele e viu a determinação e a fé naquele jovem moço. Então a Bíblia Sagrada vai falar, no verso 38, que Saul vestiu a sua armadura em Davi, deu espada, botou escudo, de uma tal forma que Davi viu que não conseguia nem caminhar. Quantas vezes Deus tem te dado estratégia, tem te revestido e você tem tentado andar com as ferramentas dos outros. Você tem tentado usar o que não é seu. Você tem tentado imitar alguém. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus vai te usar com o que você tem. Deus quer te dar estrutura, Deus quer intimidade contigo. Você não vai conseguir imitando os outros. Você não vai conseguir pegando esboço, pregações dos outros. Deus quer te usar na tua simplicidade, no que você estuda, no que você extrai da Bíblia para você. Deus quer te usar naquilo que Ele tem te dado. A Bíblia vai falar que Davi, ele reconhece que com as armaduras de Saul é impossível, não dá para ele. Ele tem que usar o que é seu. E ela vai falar aqui no livro, no verso 40, que Davi tomou seu cajado na mão. Olha só, Davi tomou seu cajado. Você tem que ter cajado seu. Não vá pela cabeça de ninguém, não. Você tem cajado. Zela pela palavra. Continua no que tu aprendeste. A Bíblia vai falar que Davi pegou seu cajado, sua funda e 5 eixos. O que ele tinha. E foi. A dificuldade de Davi. Ali naquele arraial. Quando eu medito nessa palavra, eu já vejo aquela multidão olhando assim, só vendo dificuldade e falando: olha, impossível esse menino derrotar aquele gigante. Olha que pernão, olha que bração, olha que espada grande, não tem como Davi derrotar.
Mas enquanto o povo via dificuldade, Davi, ele já enxergava a vitória em suas mãos. Davi já ia profetizando. Eu já imagino Davi olhando para aquele gigante e dizendo, enquanto o povo murmurava dizendo, olha que bração, Davi já falava assim, olha que testão. É ali mesmo que eu vou acertar uma pedra e ele vai ao chão. Olha que testão, né? É aquela testa gigante que eu vou avançar. O que Deus quer de nós é perseverança. É perseverança, meu irmão. Não olha para a dificuldade, não coloca fé, ousadia. Ele não dá ouvido a Sambalate, não. Sambalate estão desviados e estão querendo te frustrar, não estão querendo que você caminhe. Olha o exemplo de Davi. Davi já olhou e disse, olha que testona. Se eu acerte a pedra ali, acabou para aquele gigante. E analisando as escrituras, quando eu começo a meditar aqui nesse texto de 1 Samuel, a história de Davi, eu começo a observar uma coisa. Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Deus ungiu Davi, fez a promessa, queria ser rei. Mas esse reinado não seria da noite para o dia. Não seria no momento que for ungido que ele já viesse pegar a coroa. Porque era preciso uma lapidação, uma preparação para Davi herdar o trono, para Davi assumir o reinado de Israel. E por que é que muitas das vezes Deus faz uma promessa na sua vida e você já quer na hora? Deus, o que Ele promete Ele cumpre, mas é no tempo dele. E pode ter uma certeza de uma coisa: o tempo de Deus é perfeito. No tempo certo tudo se encaixa. Não põe dificuldade não, põe fé pela sua pequenez. Deixa Golias escarnecer. Ele não é nada para o Senhor. Sambalate sempre vai existir na tua vida para querer te afrontar e te frustrar. Mas isso é para te trazer mais para perto de Deus. Eu quero te falar que Davi, depois que foi ungido, ele não foi viver na abundância não. Ele foi muito sofrimento para chegar ao reinado. Quando a gente começamos a analisar a palavra no verso 37, ele vai falar que ele já tinha matado um urso, tinha matado um leão. Mas quando eu começo a analisar as escrituras no livro de 1 Samuel, quando vem resumir até o trono de Davi, eu vou entender que o pior obstáculo de Davi não foi o urso que ele matou, não foi os seus irmãos, não foi o leão, não foi Golias, que muitas vezes a gente olhamos para a história e achamos que a maior dificuldade de Davi foi em matar o gigante. Mas quando eu começo a analisar pela visão espiritual, eu começo a enxergar que a pior dificuldade de Davi foi para matar, foi para avançar, foi para tomar o trono que era seu. A maior dificuldade de Davi foi para assumir o seu trono, foi para derrotar Saul. Saul era pior do que Golias. Saul era pior do que o urso e do que o leão. Saul foi o seu maior obstáculo. Mas eu quero te dizer nessa manhã de hoje que Deus já determinou a derrota desse Saul que anda te perseguindo, te humilhando, te abatendo, impedindo que você venha pegar aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. O Senhor já tem dado até ordem aos seus anjos ao teu respeito. Não se preocupa não. O que há de vir sobre tua vida no tempo de Deus virá. Livro de Números, capítulo 19, versículo 23. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei,
Não duvide do Senhor. Coloque fé. Sai de perto dos murmuradores. Se aproxima daqueles que querem algo com Deus, daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que dão uma palavra de ânimo. Não põe dificuldade, põe fé. Davi, ele preferiu olhar para a testa de Saul. Olha que testão, é ali que eu vou acertar. Não vai em conversa de sambalate. Se sai de perto desses escarnecedores. Devemos andar com pessoas que têm a palavra de ânimo para nossas vidas. Esse Saul que anda te perseguindo, esse Saul que anda frustrando os teus planos, os teus sonhos, esse Saul que anda tentando impedir que você receba aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, ele vai cair por terra e não vai ser preciso você se levantar contra ele não. Deus já preparou até pessoas para tirar ele do teu caminho. Deus já determinou até a datinha certa, a data certa. Deus não erra. O tempo dele é bom e agradável. O livro de Provérbios, versículo 14, versículo 12, vai falar que há caminhos que para o homem parece ser certo, parece ser agradável. Mas em seguida ele vai falar, mas o final é morte. Mas Deus, ele tem um caminho para a tua vida nesta manhã de hoje. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. O Saul que te persegue, ele já está derrotado, já está acabado. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda essa palavra. Coloca fé, não dificuldade. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de quem está ouvindo esse vídeo. A vida da sua família. Que o Senhor abençoe poderosamente, derrame ricas bênçãos espirituais sobre a tua casa, sobre a tua família, que haja libertação sobre a tua parentela, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, que Deus possa te engrandecer nessa terra,